Pessoal do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Paula e hoje na nossa aula de História nós vamos revisar os volumes 1 e 2 do nosso livro. Vocês devem se lembrar que nós estávamos falando sobre movimentos migratórios. Será que todas as pessoas que moram aqui pertinho da gente nasceram aqui também? Bom, quando as pessoas moram em um lugar, mas não nasceram nele, nós as chamamos de migrantes. A migração é esse movimento, então, das pessoas que deixam o local onde elas nasceram para se mudar para outro local. Quando alguém ou um grupo de pessoas sai do seu país de origem para viver em outro país, ele é chamado de emigrante. Nós temos um exemplo aqui que é o Pepe e a sua família. Eles se arrumaram todos, pegaram seus pertences importantes, suas fotografias de família, roupas, o pet da família e se mudaram. Saíram da Espanha e estão indo para outro país, ok? Aqueles que emigram do lugar de origem, quando chegam no local de destino, são chamados de imigrantes. Então, o Pepe e a sua família na Espanha, eles são emigrantes. Mas no país de destino para onde eles estão indo, né, que nesse caso é Portugal, eles são imigrantes, ok? O nosso primeiro exercício aqui pede para que a gente leia as frases e, de acordo com as respostas que as completam, preencha essa cruzadinha. Na letra A, quem será que é alguém que sai de um país para estudar ou morar em outro lugar? No país de origem, como nós chamamos essa pessoa? Na letra B, alguém que chega a outro país para estudar ou trabalhar no novo país, como nós chamamos essa pessoa? E a pessoa, o grupo de pessoas que se deslocam por diferentes lugares. Lembram disso? No outro exercício, de forma muito simples, a gente vai observar as imagens e pintar os quadradinhos conforme as descrições. De azul, nós vamos colorir um meio de transporte utilizado pelos portugueses que chegaram a esse território há mais de 500 anos. De vermelho, nós vamos colorir um meio de transporte utilizado na atualidade por muitas pessoas que se deslocam dentro e fora do país. E de verde, nós vamos colorir um meio de transporte utilizado tanto no passado como na atualidade por pessoas que querem se deslocar dentro do próprio país, a distâncias não muito longas. Vamos lá? Bom, alguém que sai de um país para estudar ou morar em outro lugar, no país de origem, emigrante. Ok? Já na letra B, alguém que chega a outro país. No novo país, essa pessoa é imigrante. E uma pessoa que se desloca por diferentes lugares, nós a chamamos simplesmente de migrante, né? Por fazer esse movimento de migração. Tudo bem até aí? Aqui, então, nós vimos que o avião é o meio de transporte utilizado na atualidade por muitas pessoas que se deslocam dentro e fora do país. Que a caravela, é claro, é o meio de transporte utilizado pelos portugueses que chegaram a esse território há mais de 500 anos. E que a carroça é um meio de transporte utilizado tanto no passado como no presente, por pessoas que querem se deslocar a distâncias não muito longas. Ainda existem pessoas que utilizam esse meio de transporte. O nosso próximo exercício pede para que nós desembaralhemos essas sílabas para descobrir motivos que levam as pessoas a migrar. Eu já adianto que esses motivos são tão presentes na atualidade quanto eram no passado, ok? São motivos que ainda fazem as pessoas se deslocarem, mudarem, né, de país, ou de cidade, ou de estado. O segundo exercício diz a respeito dos deslocamentos, se é correto afirmar. É correto afirmar que deve ser assegurado a todos os seres humanos o direito de ir e vir e de escolher onde viver? É correto afirmar que, ao chegar em outro país, apenas o imigrante deve se esforçar para ser entendido? E é correto afirmar que diversos países, cidades ou regiões são formados por imigrantes e imigrantes? Vamos lá.
O primeiro motivo é refúgio. O segundo motivo, família. O terceiro motivo, trabalho. E o quarto, estudo. Como eu falei para vocês, motivos que ainda levam as pessoas, a se deslocar, a migrar. É correto afirmar que deve ser assegurado a todos os seres humanos o direito de ir e vir, sim, e de escolher onde viver. E é correto afirmar que diversos países, cidades e regiões são formados por imigrantes e imigrantes. Nós só não consideramos correto essa frase que diz: ao chegar a outro país, apenas o imigrante deve se esforçar para ser entendido. Não, o nosso papel como cidadão também é receber muito bem essas pessoas que vêm para o nosso país e tentar compreendê-las, certo? Bom, por muitos anos o território brasileiro recebeu e ainda recebe imigrantes de diversos lugares do mundo. Os grupos que chegaram a essas terras vieram com diferentes interesses. Aqui nós vamos conectar essas descrições aos povos holandeses, portugueses e aos iorubás, ok? A descrição da letra A é: chegaram ao atual território brasileiro em busca de riquezas. Na letra B, vieram ao Brasil por meio de migração forçada. E na letra C, vieram ao Brasil e se estabeleceram em Olinda por causa da produção de açúcar. Vamos lá? Bom, é claro que quem chegou ao território brasileiro em busca de riquezas, a princípio, foram os portugueses. Vieram ao Brasil por meio de imigração forçada? Nós temos aqui os povos iorubás, mas a gente sabe que muitos outros povos do continente africano também vieram para o Brasil numa migração forçada. E vieram ao Brasil e se estabeleceram em Olinda por causa da produção de açúcar foram os holandeses. Ok? Na unidade 2, nós discutimos as migrações no Brasil do passado. Nós estudamos que há milhares e milhares de anos, grupos humanos se deslocaram para o atual território brasileiro. Mas quais são os povos que chegaram há não muito tempo aqui no Brasil? Bom, o Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo que chegou aqui trouxe elementos de sua cultura, mas também acabou encontrando elementos de outros povos. E uma das características culturais que nós percebemos com maior facilidade é a língua que nós herdamos, então, desses imigrantes europeus, o português. Há muito tempo, os portugueses chegaram aqui e eles realizavam suas viagens marítimas utilizando embarcações conhecidas como naus ou caravelas. Grupos de portugueses saíram navegando de Portugal para outros lugares do mundo em busca de terra e de riquezas. A presença da imigração portuguesa influenciou o catolicismo no Brasil e também muitas festas e feriados religiosos do nosso calendário que nós temos até hoje. Além da portuguesa, nós também tivemos outras culturas europeias que migraram para o Brasil e estão aqui há muito tempo. No mapa do seu livro, você vai poder verificar quais locais foram ocupados por imigrantes holandeses e franceses. Durante o período da escravidão, a vinda dos africanos para o Brasil foi feita de uma forma forçada, ok? Os povos africanos, como os bantus, os sudaneses, eles não vieram por vontade própria, não. Eles foram obrigados a migrar para o Brasil por causa da escravização imposta pelos europeus, que se estabeleceram aqui nos territórios da América do Sul. Muito da música, da alimentação, da nossa maneira de falar foi se construindo com a influência dos africanos. A capoeira, o samba, além de algumas palavras como moleque, a palavra cochilar, a palavra canjica, são exemplos de heranças culturais africanas que nós temos. Nesse exercício aqui, eu pergunto a vocês qual foi o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil e como esse tipo de migração é chamado. Aqui também temos algumas palavras do vocabulário de origem africana. Vocês vão ler as dicas lá para tentar adivinhar. Na letra A nós temos que em alguns lugares é chamado de menino, garoto, piá, aqui no Paraná. E começa com a letra M, tem 7 letras. O que será? Na letra B, uma soneca curta, por pouco tempo. Uma palavra que começa com C, tem 7 letras.
E na letra C, a palavra afago, carinho na cabeça, rima com boné e tem 6 letras. Vamos lá? Bom, o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil foram os portugueses, é claro, que capturavam os africanos para serem escravizados aqui na América do Sul. E esse tipo de migração é chamado de migração forçada. As palavras que nós temos aqui, menino, garoto, piá, é moleque. Uma soneca curta a gente chama de cochilo e afago o carinho na cabeça, cafuné, ok? Então são essas algumas das palavras do vocabulário de origem africana que nós temos no português. Esse exercício pede que, de acordo com o que a gente estudou até agora, que a gente use as palavras destacadas para completar o texto. Nós temos lá transporte, vilas, caminhos, criadores, Nordeste e açúcar. A cana-de-açúcar era cultivada na região, isso mesmo, Nordeste. O comércio de açúcar era muito lucrativo para os portugueses. O gado auxiliava no transporte de mercadorias entre o interior e os portos. Os criadores de gado espalharam-se pelo interior do Brasil, formando caminhos e também vilas que ligavam o interior brasileiro. Tranquilo, né? A respeito do modo de viver dos bandeirantes, lembra que nós vimos as descrições desses povos? Nós vamos marcar lá como correto. Será que é correto afirmar que os bandeirantes que buscavam ouro encontravam esse metal nas regiões próximas ao litoral? Será que é correto dizer que, por causa da descoberta do ouro, muitas pessoas que moravam nas cidades próximas ao litoral acabaram se mudando para o interior? Por conhecerem os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam os bandeirantes por esses caminhos. É verdade? Muitos bandeirantes viajavam descalços. Os desbravadores procuravam por melhores condições de vida. E aí, o que é verdadeiro? Bom, é verdadeiro que, por causa da descoberta de ouro, muitas pessoas que moravam nas cidades próximas ao litoral se juntaram aos bandeirantes nesse movimento de busca por ouro e se mudaram para o interior do Brasil. Por conhecerem os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam esses bandeirantes pelos caminhos. Muitos deles viajavam descalços, sim, embora alguns também viajassem calçados. E os desbravadores procuravam por melhores condições de vida. A primeira alternativa ali nós não marcamos, porque na verdade não foi um movimento do interior para o litoral, mas sim o contrário. Será que é verdadeiro ou falso que os povos indígenas conheciam o território brasileiro que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra? Será que é verdadeiro ou falso que os povos indígenas viviam apenas de caça e de pesca? E ainda, os povos indígenas tinham todos a mesma cultura? Falavam todos uma língua só? Os povos indígenas conheciam o território sim que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra. Eles não viviam apenas da caça e da pesca, assim como não tinham a mesma cultura, e uma cultura só, né? Ou uma língua só. A realidade é que havia diversos dialetos, né? Muitas línguas mesmo foram associadas aos indígenas e podem ser estudadas até hoje, né? Embora algumas não sejam mais faladas. Aqui nesse outro exercício, nós vamos assinalar se é correto dizer que os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas para se deslocar pelo território brasileiro. Se os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas. Se as viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa. Se desde a chegada dos portugueses não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas. E se no Brasil há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Vamos lá? Sim, a gente acabou de ver, né? Os indígenas abriram estradas, utilizavam canoas e barcos para se deslocar pelo território brasileiro.
As viagens dos europeus para outros continentes ampliavam, sim, a diversidade de produtos a ser comercializados na Europa. E no Brasil, há pessoas de diversas origens, culturas e costumes. Ok? Os povos africanos não migraram para o Brasil em busca de riquezas. Na verdade, os povos africanos, como nós vimos, migraram aqui forçados, né? Obrigados a vir por causa da escravidão. Também não afirmamos como correto que desde a chegada dos portugueses não aconteceram mudanças nas culturas indígenas. Aconteceram muitas, né? Comunidades deixaram de existir, muitas línguas deixaram de ser faladas, entre outras mudanças. Tá, mas vamos pensar hoje em dia. Você consegue pensar em motivos para a migração que ainda fazem sentido hoje? Eu trouxe uma lista aqui para vocês, para nós encerrarmos essa revisão, dizendo que as migrações do passado tinham motivos como a alimentação, o clima, a busca por riquezas, é claro, que foi o primeiro motivo por qual os portugueses vieram para cá, água e também desastres naturais. Hoje em dia, nós podemos dizer que motivos para migrações são o estudo, ok? As pessoas se mudam para ir para outras cidades em busca de universidades ou de outra escola, ou de uma escola quando não há naquele local. Por causa do trabalho, também por causa de desastres naturais, né? Para se mudar para regiões em que sejam mais tranquilas, que não aconteçam determinados desastres. E por causa de refúgio, ok? Mudanças relacionadas a locais mais confortáveis ou em relação à família, enfim. Eu espero que essas reflexões tenham ajudado você a pensar um pouco mais sobre os conteúdos da unidade 1 e 2 e espero que você consiga revisar, não só através desse vídeo, mas dando uma estudadinha nos nossos livros aí. Bons estudos!